A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Versículos de 20 a 21. Mas vós não aprendestes Cristo assim, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, assim como a realidade está em Jesus. Os gentios são pessoas caídas que se tornam vãs nos seus raciocínios. Andam sem Deus, na vaidade da sua mente, sendo controlados e dirigidos pelos seus pensamentos vãos. O que fazem segundo a sua mente caída é vaidade, sem realidade. A exortação de Paulo em Efésios 4,17 sugere que nós, crentes, que antes de sermos salvos andávamos na vaidade da mente, ainda podemos fazê-lo depois de sermos salvos. Até mesmo as atividades religiosas e as práticas entre os cristãos que não expressam Deus, como o Natal e a Páscoa, são superstição, falsidade, engano e vaidade. Como crentes, não devemos andar mais na vaidade da mente. Pelo contrário, devemos permitir que o novo homem viva Deus. Todos os pormenores do viver do novo homem devem ser Deus expressado no nosso viver. Isso consiste em não andarmos mais na vaidade da mente, mas em viver a vida do novo homem, assim como a realidade está em Jesus. Leitura de hoje. Em Efésios 4, versículos de 17 a 32, vemos que Cristo é a realidade e a graça para o viver do novo homem. Quando Deus em Cristo encarnou como homem, ele veio com graça e realidade, ou seja, quando Cristo veio, a graça e a realidade vieram com ele. Em João capítulo 1, versículos 14 e 17, vemos que a graça e a realidade estão personificadas em Jesus Cristo. A graça e a realidade refere-se a uma pessoa, o Deus triuno encarnado e expressado na humanidade. Efésios apresenta a realidade e a graça como um par para o viver do novo homem. Efésios 2,15 diz-nos que Cristo criou o novo homem. O novo homem está na terra hoje. Efésios 4, de 17 a 32, prossegue e revela que a maneira de um novo homem viver é pela realidade e graça. Em Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 21 e 24, Paulo apresenta a realidade em Jesus para o andar que já não é na vaidade da mente. No versículo 21, Paulo não diz que a realidade está em Cristo, antes ele diz que a realidade está em Jesus. Isso deve-se ao fato de quando o Senhor Jesus viveu na terra como homem, nele havia sempre a realidade. Em Jesus, ou seja, no seu viver humano e no seu andar diário, fosse quando trabalhava como um carpinteiro ou levava a cabo o seu ministério, havia sempre a realidade. Para compreender a realidade expressada no viver de Jesus como homem na terra, temos de ler o versículo 17, onde Paulo exorta os crentes a que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade da sua mente. Aqui vemos um contraste entre a realidade em Jesus e a vaidade da mente dos gentios. No viver humano de Jesus, não havia vaidade. Havia apenas realidade. Contudo, na nossa sociedade ímpia, só há vaidade de vaidades. Como diz John Bunyan em O Peregrino, podemos afirmar que na íntegra, o mundo hoje é uma feira da vaidade. Riqueza, fama, posição, entretenimento e bens materiais no mundo de hoje são vaidade. No entanto,
Tudo no viver diário do homem Jesus é a realidade. Tudo o que ele fez no seu viver humano é a realidade. Nenhuma das suas palavras era vã. Cristo não é apenas vida para nós, mas também um exemplo. Na sua vida na terra, ele estabeleceu um modelo conforme revelado nos Evangelhos. Depois, ele foi crucificado e ressuscitou para se tornar o Espírito que dá vida, a fim de entrar em nós para ser a nossa vida. Aprendamos dele segundo o seu exemplo, não pela nossa vida natural, mas por ele como a nossa vida de ressurreição. Aprender de Cristo é simplesmente ser moldado no modelo de Cristo, ou seja, ser conformado à imagem de Cristo.